Olá, pessoal. Na resenha com o professor Jabs hoje, vamos falar sobre a Grécia Antiga, da formação das polis ao domínio macedônico, ao período helenístico da história da Grécia Antiga. Vamos lá, galera. Pessoal, o primeiro ponto importante quando nós estudamos a civilização grega é onde nasceu a civilização grega. Então, numa região próxima aqui do Mar Egeu, e uma região montanhosa, com pouco solo fértil, a maior parte do solo pedregoso. Então, a Grécia ocupava ali, o sul da Península Balcânica, um conjunto também de ilhas do Mar Egeu e áreas costeiras da Ásia Menor. O relevo montanhoso separava comunidades, como é o caso, por exemplo, da polis, né, como veremos mais para frente, de Atenas e a polis de Esparta, que ficava ali na península do Peloponeso. E o mar aproximava portos, ilhas e rotas comerciais, então com o mar Mediterrâneo e com o Mar Negro, né, e também com o Mar Egeu, o Mar Adriático, ou seja, um conjunto de outros mares. Resultado, né? Várias cidades independentes. Por isso, por causa dessa distribuição espacial que havia dos povos gregos. Então, a Grécia resultou do encontro de vários povos. Os aqueus, né, por volta de 2000 anos antes de Cristo, eles fortaleceram a civilização micênica. Os jônios, que ocuparam a Ática e áreas do Egeu, também por volta aqui de 1700 a.C. Os eólios, 1700 a.C., que se fixaram em regiões do norte. E os dórios associados à queda de centros micênicos. Então, é dessa fusão cultural, dessas misturas, desses povos que foram migrando, né, e também que entraram em conflitos, que deram origem ao mundo grego. Então, é uma civilização produto de uma pluralidade cultural. Quando estudamos a história da Grécia, nós a dividimos para melhor compreendê-la em 4 períodos fundamentais. Porque o período. Aqui tem até o período pré-homérico, né? Que são tudo. Que é o período em que. Porque a maior parte da história da Grécia que nós conhecemos vem das obras de Homero, da Odisseia e da Ilíada. E existe também aqui, né, não coloquei aqui, mas o período pré-homérico, que é esse período, né, da história da Grécia em que nós não, né, o conhecemos a partir das obras de Homero, que não tem nada escrito. Então, aqui no período homérico, que vai de 1100 a 800 a.C., aqui o período arcaico de 800 a 500 a.C., o período clássico de 500 a 338 a.C. e o último período aqui da história da Grécia Antiga, período helenístico, quando os macedônios vão conquistar então a Grécia. Então, 338 a 146 a.C. A divisão em períodos nos ajuda a perceber mudanças políticas, econômicas e culturais. A Grécia não começa como, por exemplo, uma democracia, não começa com a soberania governamental, tá? Um governo soberano, que são as cidades-estados. Ao período clássico, aqui do surgimento e desenvolvimento da filosofia, das artes e assim por diante. Por isso que periodizamos a história da Grécia. No período homérico, a Grécia é composta por comunidades rurais e também a memória oral. Então, o desaparecimento de muitos centros urbanos micênicos, formação dos gênos, são aquelas famílias extensas lideradas por um patriarca, que serão os latifundiários, que darão origem à elite grega, a economia agrícola e pastoril, com pouca circulação comercial, e aqui alguns poemas atribuídos ao Homero que preservaram a história e os valores da Grécia Antiga, como a Ilíada, né, que fala sobre a guerra de Troia, e Odisseu, que é a viagem de Odisseu. No período arcaico, é o período em que surge a cidade-estado, as polis e colônias gregas. Então, o que é polis? Polis são cidades-estados com governo soberano, com autonomia política, né, com um Estado com governo, né, leis e exército próprios. É um período de intenso comércio, principal atividade econômica que será o comércio, artesanato e navegação ganharam muita importância, principalmente na polis de Atenas. Já na polis de Esparta predomina uma sociedade agrária, escravocrata. Então, colonização aqui, gregos fundaram cidades no Mediterrâneo, no Mar Negro, conflitos entre aristocratas, camponeses e comerciantes pela disputa de poder. Então, a Grécia ela parte de um governo monárquico, né, um tirano, e aí depois irá se transformar, ou seja, aí que irá se desenvolver a democracia com
Clístenes, na Grécia Antiga, tá bom? Então, no período clássico, que é o período que é o apogeu da civilização grega, né? E também das grandes guerras. O apogeu que se dá ao desenvolvimento da filosofia, tanto temos lá os filósofos da natureza e depois os filósofos da política, tá? É, que aqui que irá se desenvolvendo então, né, a filosofia, tá, de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaximênio, são todos filósofos aqui da natureza. Depois aí vem os filósofos da política, né, Aristóteles, Platão, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então aqui filosofia é o período que se desenvolve o teatro, a arquitetura, experiências políticas alcançaram um grande desenvolvimento como a democracia, que vem com Solon, né? E depois ela é estendida com Clístenes, tá bom? E um período também de tensão, guerra contra os persas e depois entre as próprias polis, né, enfraqueceram o mundo grego, que é a guerra do Peloponeso, entre a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, devido, né, à hegemonia ateniense no Mar Egeu, né, e em relação a todas as outras polis. Atenas, como ela vai centralizar a organização para a guerra contra os persas, a terminada a guerra contra os persas, ela irá então exercer essa hegemonia política, esse controle contra em relação às outras estados, às outras cidades-estado gregas, devido a ela ser uma potência marítima, tá? Atenas. Atenas e Esparta foram protagonistas na guerra contra os persas e depois, que são as guerras médicas, né? E depois serão rivais, né, na guerra do Peloponeso. Está lá na obra-prima de história, né? Que é a guerra do Peloponeso de Tucídides, tá bom? Que serviu aí como foi não só, né, a beleza do livro, a sua importância histórica, mas que também ele determinou como deveriam ser as narrativas históricas, né? Ou seja, em termos metodológicos, tá? De como contar uma história. Tá? É um livro muito detalhado sobre a Guerra do Peloponeso, obra-prima, livro que eu mesmo tenho grande apreço por ele. O que era a polis? A polis era mais que uma cidade. Cada polis reunia a Ágora, que é a praça pública e comércio, a Acrópole, que era a área elevada e religiosa, a Haste, que era o núcleo urbano, a Chora, que eram os campos e aldeias ao redor. E, opa, pulou aqui. É, então, quando nós falamos sobre uma polis, temos que são três elementos que se complementam: a política, a religião, a economia e a defesa da cidade-estado. Então, Atenas, por exemplo, tinha como a educação em Atenas tinha como objetivo desenvolver a política, a cidadania, a reflexão. Já em Esparta, Esparta era uma sociedade guerreira que tinha como principal elemento, né, o núcleo da sua educação era desenvolver o guerreiro, não a reflexão. Então você era alfabetizado o mínimo, somente o necessário para o dia a dia, tá? Você não tinha uma formação política rica, né, e profunda em termos culturais, muito ao contrário. Então Atenas valorizou o comércio, o debate e a participação política. Então, localização na região da Ática, próximo ao mar, era o comércio, né, economia, comércio marítimo, artesanato também, a agricultura, educação masculina, era oratória, música, filosofia, exercícios físicos. Isso é importante. Atenas não é que Atenas só desenvolvia a cultura, né, ou seja, a formação acadêmica do cidadão. Ela também desenvolvia os exercícios físicos, inclusive o treinamento militar, mas isso não era o principal na formação escolar de um cidadão ateniense. Já em Esparta, isso era o principal para a formação do guerreiro, tá? E aqui em Atenas, não, era a formação de um indivíduo capaz de participar da política e dos debates públicos. Então o governo passou por monarquia, depois uma aristocracia, que era os latifundiários, né, as pessoas, as elites econômicas, e por fim, depois uma tirania, que com Pisistrato, e por fim a democracia. Então, Atenas, Porto do Pireu, marinha poderosa, uma vida cultural intensa. Então, a democracia ateniense não incluía toda a população. Por exemplo, quem estrangeiros não participavam, menores de idade não
participavam também e mulheres também não participavam da política em Atenas. Democracia ateniense, direta, mas limitada. Quem participava? Homens adultos livres, filhos de pai e mãe atenienses. Quem ficava de fora? Mulheres, estrangeiros, residentes e pessoas escravizadas. Estrangeiros e residentes eles podiam viver em Atenas, só não podia participar da política. Então, era uma democracia direta. O cidadão votava pessoalmente na Assembleia, usava um ostraco, um pedacinho de cerâmica, então o voto dele era contado nesse pedacinho de cerâmica, somava-se a quantidade de pedacinhos a favor ou contra uma medida política. Quem tivesse maioria simples, aquela proposta ganhava, tá? Ou aquela decisão era tomada. Então, aqui é importante fazer sempre essa reflexão da cidadania antiga e da cidadania atual. Hoje, todas as mulheres participam da política, dependendo do país, né? Os estrangeiros também podem participar das votações da política e não existe mais escravizados, tá bom? Esparta organizou-se para a disciplina militar, para o laconismo, tá? O que é o laconismo? O laconismo você desenvolver o mínimo, é você responder as perguntas de forma concisa, sem fazer muita reflexão. Então, Esparta organizou-se para a disciplina militar. Localização ali na região da Lacônia, né, no Peloponeso. Economia e agricultura sustentada pelo trabalho dos ilotas. Os ilotas eram os povos conquistados pelos espartanos, né, que eram os esparciatas, tá? Que eram os latifundiários, a elite militar e econômica proprietária de terras em Esparta. Educação dos cidadãos, disciplina, resistência e preparação militar. E gravem este conceito, laconismo. Laconismo é isso, é uma formação para você responder as coisas de forma concisa. E aí o governo tinha dois reis, era uma diarquia, tá? Aí tinha as suas instituições políticas também, a Jerusa, a Pela e os cinco éforos. Então Esparta era uma potência, um exército terrestre, lembre-se, Atenas era uma potência marítima, sociedade hierarquizada e a vida política era uma oligarquia, ou seja, havia um grupo, né, que eram os proprietários de terras que compunham a elite militar e elite econômica na cidade-estado, né, de Esparta. Ah lá, aqui está então a divisão, as classes sociais de Esparta. A sociedade espartana era rigidamente hierarquizada. Os esparciatos, cidadãos e guerreiros, direitos políticos, os periecos, que eram os cidadãos, os homens livres, né? Livres, comerciantes e artesãos, ó, sem cidadania, tá? E os ilotas, que era a população dominada, trabalho agrícola obrigatório. Então, o temor de revolta dos ilotas incentivava a militarização, até porque eles eram a maioria na sociedade. Eles eram, né, como diz popularmente, as mãos e os pés da economia espartana. Eles que produziam, tá, os alimentos para toda a sociedade. Então, Atenas e Esparta escolheram caminhos diferentes. Atenas, ó, comércio marítimo, Esparta, agricultura. Atenas, democracia limitada. Esparta, uma oligarquia. O que significa uma oligarquia, queridos estudantes? Oligarquia é quando um grupo político, tá? Ele governa a sociedade. No caso de Esparta, eram os proprietários de terras, os latifundiários. Eles eram os esparciatas, né? Essa elite econômica, porque era dona das terras. Lembra, é uma sociedade agrícola. Então, terra é o principal bem econômico. E também uma elite militar. Força militar Atenas era uma marinha, Esparta um exército terrestre, educação, oratória e cultura, e aqui em Esparta a disciplina militar. Em comum, o que eles tinham? Ambos, a língua, tá? A religião politeísta, acreditava em muitos deuses, e festivais pan-helênicos. As guerras médicas uniram temporariamente o grego. As guerras médicas foram essa guerra com a expansão, aqui, ó, como o professor disse, está aqui no slide, ó, a causa. Com a expansão do Império Persa sobre as cidades gregas da Ásia Menor, a reação ser várias polis formaram alianças para enfrentar os persas, que é a Liga de Delos. Então, vitórias gregas, prestígio de Atenas, né? Atenas que vai gerir todos os fundos, tá? Econômicos, arrecadação, para poder financiar a guerra contra o Império Persa. A liderança ateniense aumentou a rivalidade com Esparta, porque Atenas foi ficando cada vez mais poderosa, tá bom? Então as guerras médicas foram essas guerras entre o Império Grego
civilização grega, né, e o Império Persa. Terminadas as guerras médicas com a vitória da Liga de Delos, ou seja, de Atenas e Esparta e de todas as outras polis, cidades-estado grega, começa então a Guerra do Peloponeso, que foi uma disputa pela hegemonia. O que é hegemonia? É para quem vai ser a cidade-estado mais poderosa que vai dominar politicamente todas as outras cidades-estado, tá? Que vai liderá-los, né? A sua proposta de desenvolvimento político, de expansão, por exemplo, a econômica, tá? E também em termos de colonização. Lembrando que a Grécia Antiga será um império, né? Que vai desde lá do Mediterrâneo até até aqui a Ásia Menor. Então, a Liga de Delos, liderada por Atenas, que tinha uma importante força naval, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, que era uma força terrestre. As causas principais é o temor do crescimento político e econômico de Atenas. Então, a disputa por aliados, né, rotas comerciais e poder entre as polis. E lembrando que a civilização grega não era composta somente por Atenas e Esparta, tinha um conjunto enorme de outras cidades, Tebas, né, por exemplo, que também vai ter o seu período de hegemonia, vai ser a principal estado grega pós a Guerra do Peloponeso. Então, a guerra durou décadas e devastou as polis. Ataques espartanos à Ática, peste atinge Atenas, a cidade de Atenas, fracasso ateniense na Sicília, é, que era a Sicília, fica ali na Península Itálica, a vitória final de Esparta. Portanto, você vai ter um grande problema, como está aqui ó, nessa grande faixa azul. Como consequência da Guerra do Peloponeso, Peloponeso é a península, né? Por isso que leva esse nome de Guerra do Peloponeso. Morte, destruição, crise econômica, estabilidade política e enfraquecimento geral. Ambas se autodestroem, se destroem na Guerra do Peloponeso. E isso vai. Então, esse fim da autonomia grega teve várias causas. Ó. Guerras internas, as polis gastaram recursos e perderam população, crise social, a desigualdade aumenta, que vai gerar conflito, divisão política, a rivalidade impediu uma união duradoura. A Macedônia, e aí é esse período que Filipe II, né, que é o pai de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, formou um reino mais centralizado e poderoso nesse período. E por isso que a Macedônia, na Batalha de Queroné, vai dominar então a Grécia. E aí o Alexandre difundiu a cultura helenística, que é esse período então, que é o último período da história grega, que é o helenismo. Então, Alexandre o Grande, né, filho de Filipe II da Macedônia, conquistou os territórios, inclusive até o Egito, né, até regiões próximas da Índia. Então, eles fundindo a cultura grega com as culturas orientais. Então, isso foi importante, tanto para trazer para o Ocidente a cultura oriental, quanto levar a cultura grega, como a filosofia, a arte, teatro, a ciência, para o Oriente. Esse período, né, que é o período do helenismo, ó, a Alexandre irá construir Alexandria, onde inclusive vai construir a grande biblioteca de Alexandria, Antioquia, Pérgamo, avanços em ciência, filosofia e arte. O grande símbolo desse período, em termos culturais, é a construção da biblioteca de Alexandria, que e a cidade de Alexandria, que era um dos mais importantes centros culturais do mundo antigo neste período aqui, se não o maior. A Grécia acabou politicamente, mas seu legado permaneceu. O que permaneceu? Na política, o debate sobre cidadania. Lembre-se isso nas revoluções inglesas, depois na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na independência da América Latina, né? Que é a América Portuguesa e a América Espanhola, depois na independência do pós-período ali do neocolonialismo da África e da Ásia, tá bom? A filosofia, razão e investigação. Na história temos aí o Renascimento, e depois o Renascimento e o Iluminismo, tá? Depois todo o desenvolvimento científico que o Ocidente, até hoje, né, nós temos no Ocidente, nós tivemos o Renascimento, depois o Iluminismo, depois o grande desenvolvimento científico e produtivo que será na Revolução Industrial, que os grandes avanços técnicos e científicos que levarão à Revolução Industrial e que com a Revolução Industrial serão aí também expandidos. Nas artes, o teatro, a arquitetura e escultura, né? Ciência, matemática, medicina e história. Nos esportes, os Jogos Olímpicos, porque na Grécia não era você tinha que desenvolver o corpo e a mente, tá?
Então, estudar a Grécia é perceber essas influências e também os seus limites históricos, como no caso da democracia, que nunca foi uma democracia plena, sempre foi uma democracia limitada. Aí aqui há algumas ideias, né? Como o relevo contribuiu para a formação da polis, que separava, não permitiu essa ligação contínua entre as cidades e estados gregos, então era uma região montanhosa, solo pedregoso, que fez com que Atenas, por exemplo, se transformasse em uma grande potência marítima devido à relevância do comércio. Já em Esparta, como tinha uma presença de um solo mais produtivo, né, mais arável, mais propício ao desenvolvimento da agricultura, tornou-se. A Esparta, queridos estudantes, era uma sociedade que fechava para dentro. Né? Atenas se lançava para fora. Tá? Então, cite duas diferenças entre Atenas e Esparta: a educação, a educação política em Atenas, a educação militar em Esparta. Duas causas da Guerra do Peloponeso: a disputa, né, pela hegemonia, ou seja, pela liderança da cidade-estado grega, e também esse temor, né, de que Atenas se transformasse nessa grande potência e que eles perdessem a sua autonomia. E aqui, porque a Macedônia conseguiu dominar as polis gregas? Porque foi pós-guerra do Peloponeso, as duas mais importantes cidades-estado gregas tinham se enfraquecido, se destruído na guerra. Somado a isso, a peste também abriu caminho, então, para esse período de hegemonia da Macedônia. Tá bom? Queridos, essa foi, então, a nossa resenha de hoje sobre a Grécia Antiga. Um abraço a todos e até a próxima aula.